Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Gênesis capítulo 26. No capítulo 25, a gente viu a morte de Abraão, a gente viu os seus descendentes, né? Os filhos com Quetura, os descendentes de Ismael, os descendentes de Isaac, né? Jacó e Esaú. A gente viu Esaú vendendo seu direito de primogenitura por um cozinhado de lentilha. E aqui no capítulo 26, a gente vai ver a peregrinação de Isaac na terra de Gerar, né? Na terra dos filisteus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então aqui, gente, a gente vê, né, que Abraão, ele já havia passado por essa terra, né? Tá lá em Gênesis capítulo 20. Ele já havia passado por aqui e ele também falou com o Abimeleque, né? Então esse Abimeleque não é o mesmo Abimeleque que falou com Abraão lá no Gênesis capítulo 20. Pode ser que seja neto ou filho desse Abimeleque, né? Mas eu também estava pesquisando e tem alguns estudos que falam que Abimeleque seria um título, né, para da dinastia dos filisteus, tá bom? E Gerar, gente, fica próximo da fronteira do Egito, mas ali no sul de Israel, meio próximo à faixa de Gaza, tá bom? E a gente vê, né, que aqui a Terra Prometida, né, apesar deles estarem na Terra Prometida, tinha fome, né, tem as tentações. Então a gente pode fazer uma relação também com a vida do cristão, né, que nem sempre é fácil. Só que a gente pode, a gente tem a certeza, né, a gente tem o conhecimento que a gente está debaixo da mão de Deus, né, da proteção dele, que nada na nossa vida acontece sem a provisão dele, né, sem o amor dele conosco, tá bom? Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então aqui, né, a gente vê que a primeira intenção de Isaac era descer para o Egito, né? Nada mais óbvio assim, se a gente for pensar de modo racional, porque eles estavam, havia fome, né, naquela região, e o Egito era uma terra próspera, né? Então Isaac já pensou assim, bom, eu vou descer para lá para não passar fome, né, digamos assim. Mas o Senhor já barrou ele e falou assim, ó, Isaac, você vai ficar aonde eu te falar para você ficar. E aqui a gente vê, né, que Deus está falando para ele, né, tá falando que ele vai cumprir a promessa que ele havia feito para Abraão, o pai de Isaac, tá bom? Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então aqui a gente vê, né, que essa última promessa, né, é cumprida em Cristo Jesus. E aqui a gente vê, né, que era para Isaac ficar como peregrino na terra, né, na terra de Canaã, né, na terra dos filisteus ali, porque não era a hora ainda, né, deles tomarem a terra para si, né? Deus estava ainda prometendo essa terra para os seus descendentes. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então a gente vê aqui claramente que Isaac é o filho da promessa. A gente vê Deus dando continuidade às promessas que ele havia feito para Abraão, né? Agora passaram para Isaac essas promessas. E a gente vai ver aqui, ó, Isaac, pois, ficou em Gerar. Então a gente vê que Isaac, ele obedeceu a Deus, né, como sendo um filho da promessa. Ele respondeu, né, à aliança com obediência e ele ficou em Gerar, não desceu para o Egito. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã. Na verdade, era prima de Isaac aqui, mas ele disse que era irmã. Pois temia dizer: É minha mulher, para que dizia ele consigo: Os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Então a gente vê aqui Isaac tropeçando no mesmo erro que Abraão havia tropeçado lá no capítulo 20, né? A gente vê que ninguém está imune, né, às nossas fraquezas, né? Apesar da gente ver que Isaac obedeceu a Deus, né? Ele no versículo 6 ele obedeceu a Deus, confiou em Deus, e aqui no versículo 7 a gente já está vendo ele agindo com as suas próprias mãos, né, ficando com medo de ser morto, apesar de Deus ter falado para ele, assim, ó, fica aqui, né? Ter feito todas essas promessas, ele ainda tentou agir do seu próprio modo. Aqui, gente, a gente vê também que
apesar, né, de ter essa comunhão com Deus, a gente sempre pode tropeçar, né? Então, o que a gente deve fazer é continuamente, a todo momento, estar orando para Deus, para Ele nos sustentar, para Ele nos guiar, né? Pra gente não cair nessas tentações, tá bom? Só Deus, assim, para nos sustentar mesmo, porque como a nossa natureza é pecaminosa, então a gente sozinho não consegue não pecar, então a gente sempre precisa do suporte de Deus. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente alguém do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Então aqui a gente vê, né, que ele não confiou, né, falou isso. E aí Abimeleque, ele descobriu, né, de um modo diferente, né, Abimeleque viu que Isaac estava acariciando Rebeca e lá no capítulo 20, o Abimeleque de lá, Deus apareceu para ele em sonho, tá bom? Então a gente vê aqui que Abraão e Isaac, eles erraram feio, né? Eles colocaram, como eu posso dizer, eles colocaram em prova, né, a futura, não em prova, eles colocaram em risco isso, eles colocaram em risco o futuro da aliança, né, porque Sara e Rebeca, elas quase foram, né, tomadas por homens, assim, mas a gente vê o quão Deus é imutável, né, ele é fiel à sua mulher, à sua palavra, e apesar das fraquezas, né, do homem, ele permanece fiel, né, à sua palavra e ele não deixa que nada aconteça para estragar as promessas que ele havia feito, tá? Então aqui a gente vê, né, do fato do rei, né, ter ordenado que ninguém tocasse nem Isaac e nem Rebeca, né, trata de um cuidado, né, de um provimento do Senhor para que nada acontecesse com eles. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Então a gente vê, né, que apesar de tudo, apesar dessa mentira que Isaac contou, né, ele foi muito próspero, né? E essa prosperidade não se dava só por ele estar numa terra fértil, né? Mas se dava também porque o Senhor o estava abençoando, né? E essa prosperidade acabou trazendo inveja, né? Porque ele ficou muito rico, possuía muitas coisas e os filisteus acabaram ficando com inveja dele, né? E então disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Eles acharam uma fonte de água. Mas os pastores de Gerar, né, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele, né? Ezeque significa contenta, né? Discórdia. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso chamou o nome de Sitna, que significa inimizade. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra, né? Reobote significa lugar de prosperidade. Dali subiu para Berseba. Berseba, gente, foi aonde
Abraão fez a aliança com Abimeleque lá no capítulo 20. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Então a gente vê, né, que o povo foi... os servos, né, os pastores de Gerar foram fazendo discórdia, né, meio que brigas assim com os servos de Isaque, até que eles acharam um lugar, né, que eles iriam prosperar, tá? E aqui a gente vê, né, que a gente vê Isaque, né, a gente vê o Senhor aparecendo para Isaque, né, realmente confirmando a bênção da aliança, né, dando continuidade às promessas de Deus através de Isaque. E a gente vê aqui, né, que Isaque ele levantou um altar, né, do mesmo modo que Abraão também havia feito nesse mesmo lugar. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alçate, e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois me odiastes e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles lhe foram em paz. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícias do poço que haviam cavado, lhe disseram: Achamos água. Ao poço chamou-se Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Gente, Berseba significa poço do juramento. Aqui a gente vê, né, que as bênçãos da vida, na vida de Isaque, né, elas eram perceptíveis para todo mundo, né? Todo mundo via que Deus abençoava Isaque, então... E eles propuseram, né, uma aliança de paz, né, porque eles temiam pela própria segurança deles, né, e hoje, gente, a gente também pode viver dessa maneira, né, mostrando para o mundo, né, na verdade, para que o mundo reconheça que Deus está em nós também, né. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Então a gente vê, né, que é uma contradição aqui, né? Porque a gente vê Abraão indo buscar uma esposa para Isaque, que é uma esposa que conhecia o Senhor, né? E a gente vê aqui que Esaú, ele dá a mínima para isso, né? Ele não liga, né? Não significava nada isso para ele, né? Então a gente vê que Isaque e Rebeca, eles sofreram, né, ao ver esse caráter de Esaú. Gente, é isso o capítulo 26, eu espero que vocês estejam entendendo tudo, que esteja esclarecendo, né, a mente de vocês, que vocês estejam cada vez mais conhecendo a verdade, também buscando por vocês mesmos conhecer mais o Senhor, orando para Ele, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.